Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta aula da oficina de assessoria de imprensa para artistas independentes. Eu sou Gabriel Villanova e nessa quarta e última aula eu vou estar falando, dando algumas dicas, né, falando sobre alguns métodos no momento de enviar nosso release para jornalistas, né, para portais de comunicação, enfim, dicas que vão fazer a diferença, né, e que trarão mais possibilidade e mais resultado, né, mais possibilidade de resultado mesmo. Vamos embora? Então, a primeira pergunta, né, que a gente deve se perguntar, né, a primeira pergunta que a gente deve se perguntar, a primeira questão, né, é a gente se perguntar se a gente já tem algum contato, né? Essa é a primeira coisa, porque às vezes nós conhecemos, às vezes um amigo, né, que trabalha em determinado portal de comunicação, né, enfim, às vezes estagia, né, mas tem lá a sua produção, por exemplo, tinha uma colega minha, né, que trabalhava em uma rádio e ela fazia a produção do site, né? E aí entrei em contato com ela, né? Perguntei, quem é que faz a produção do site, né? Da rádio de vocês? E era ela mesma que fazia, enviei, enfim, foi bem bacana. E a partir disso é interessante também que os contatos que você já tem, né? Às vezes eles vão falando, né? Para outros jornalistas do meio ali onde essas pessoas trabalham, né? Principalmente quando você é amiga dessa pessoa de fato, né? E foi o que aconteceu. Essa amiga já falou com outro jornalista, né, que me convidou para um programa de entrevistas, enfim. Se você já tem um contato, massa, mas se não, bora pesquisar, né? Inclusive, né, esse é um dos grandes motivos mesmo, né, para quando você tem um orçamento, né, quando é possível, né, que a gente contrate um assessor de imprensa mesmo, porque ele já tem uma relação com contatos importantes, né? E essa diferença faz, isso faz uma grande diferença, principalmente quando são portais assim, por exemplo, regionais, né, ou portais é, estaduais assim, né? Quando já tem uma repercussão, né? Já tem uma história, né? Principalmente alguns portais, às vezes determinados jornalistas, né? Eles já recebem muita coisa, né? Então, às vezes eles recebem um release novo, né? De alguém que eles não conhecem, né? Que nunca tiveram uma relação antes, né? Que nunca ouviu falar e recebem um release de um jornalista, né? De um assessor de imprensa que já tem um contato ali, né, que já tem um tempo, né, que envia release, né, e releases interessantes, né, ou às vezes é até amigo mesmo, que estudou junto e tudo. Então, acredito que essa questão do contatos é um dos pontos muito positivos, assim, de se contratar um assessor de imprensa que já trabalha, né. Mas, caso não temos, né, caso você não tenha, vamos pesquisar, que tem como a gente conseguir algumas matérias em blogs locais, né, em rádios locais, em portais até regionais, mas até acontece mesmo, já acontecia comigo, inclusive, né, quando eu estava começando a fazer release, não tinha nenhum contato mesmo. Enfim, através desses métodos aqui, achei o contato, enviei e a matéria saiu, né? E um dos primeiros métodos de pesquisa, assim, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, é justamente essa aba de contato em blogs locais, né? Existem blogs que às vezes nem falam só sobre cultura, mas também trazem essa pauta cultural, né? Há alguns blogs, por exemplo, que tratam do cotidiano de determinada cidade, né? Enfim, e esses blogs, né? Alguns têm, outros não, mas no menu principal tem uma aba lá chamada Contato, né? E quando você clica, normalmente quando tem essa aba tem um contato, né? Ou do e-mail, ou do WhatsApp, ou dos dois. Se for possível, se tiver os dois, pega os dois. Se só tiver o e-mail, pega o e-mail. Enfim, o contato que tiver lá, né? Caso esse blog tenha essa aba, né? Você pega. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Mais para frente, do uso do e-mail, do uso do WhatsApp, né? Mas enfim, tem esse contato, faz essa pesquisa, né? Se pergunta e dá uma pesquisada sobre blogs locais, né? Teve inclusive um blog mesmo que eu fiz esse método assim, fui lá, tinha só o do WhatsApp, tinha só o endereço do e-mail, né? E não conhecia o jornalista, né? Assim, não conhecia pessoalmente, né? Nunca havíamos trocado nenhuma ideia, nenhuma relação. E aí enviei o release que eu tinha feito, né? E essa matéria saiu, inclusive, né? Teve outro também que já puxa para esse segundo ponto aqui, né, de pesquisa, que é nos perfis, né, de quem você já conhece que escreve sobre cultura, né? De jornalistas que escrevem para determinados portais,
ou então algum perfil interessante, né, algum site interessante que tem um perfil no Instagram também tem uma produção ativa no Instagram, né, você dá uma olhada nesse perfil, e se esse perfil do Instagram tem o contato, né, a aba lá, mensagem ou contato, quando você clica, às vezes tem um e-mail, às vezes tem um WhatsApp, tem alguns que não tem de fato nenhum, né, mas é importante trazer essa pesquisa, e teve um jornalista, inclusive, que escrevia para um portal estadual, inclusive, né? E eu estava fazendo essa pesquisa, né? Quem escrevia sobre cultura no portal. Não conhecia, né, a pessoa antes. Dessa vez, gente, eu nem conhecia mesmo, né? Antes de pesquisar, eu nem sabia que era essa pessoa quem escrevia. E aí eu enviei o release, né? E saiu, né? Nem esperava. Inclusive foi outra amiga que viu a matéria, outra amiga jornalista que viu e me enviou, né? Então é bacana, né? Esses métodos. Estou falando aqui justamente porque eu tive uns resultados quando não tinha uma relação estabelecida, né? E trouxe esses resultados bacanas assim. Enfim, mas se você não sabe, assim, quem escreve sobre cultura para determinado portal é pesquisar, gente. Vai no portal, vai nas notícias, né? Nas matérias sobre cultura, né? Algumas matérias, de fato, elas não são assinadas, né? Muitas vezes, quando são releases mesmo assim, né? Que o jornalista recebe, dá uma adaptada ali, e publica a matéria, né? Às vezes tem só o nome do próprio portal, né? Mas às vezes, e principalmente em entrevistas, por exemplo, né? Você dá uma pesquisada também, né? Em entrevistas com artistas já consagrados, né? No nicho no qual você trabalha, e normalmente tem lá o jornalista que tem a matéria está assinada com o nome do jornalista, né? E aí você já faz essa pesquisa do jornalista, ou no LinkedIn, ou no Instagram mesmo, e vê se tem lá o contato, o aba, né? Tem o contato na aba de mensagem, né? E assim a gente vai descendo, né? É interessante muito essa questão do Instagram mesmo, ou até do Facebook, né, gente? Porque o Facebook não é mais tão usado mesmo assim, né? Não é todo portal de comunicação que tem um Facebook, ou então que mantém lá uma produção de conteúdo, às vezes nem tem um contato mesmo, mas o Instagram de fato tem essa ferramenta aí que a gente pode conseguir alguns resultados com ela, né? Eu consegui, e muito provavelmente vocês também consigam, mas façam essa pesquisa, né, de quem escreve portais de comunicação, principalmente portais especializados em música, né? Aqui, inclusive, em Pernambuco, tem um portal super aberto, né, que é especializado em música mesmo, né, que é a Groove, né, Gruvi, né, que eles têm um site, tem uma produção no Instagram também sobre música, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né. Enfim, façam essa pesquisa que tem como sair resultado, né, locais, às vezes rola também, né, através desse método de pesquisa, como eu falei aqui para vocês, em um portal estadual mesmo. Só é difícil assim, né, para portais nacionais, né? Enfim, sei lá, um Globo nacional mesmo assim, né? Não estou dizendo que não enviem para Globo, né? Por exemplo, eu tive resultados, né, no G1 regional, né, estadual. Mas normalmente, né, portais conhecidos, né, visitados nacionalmente, normalmente é através de um assessor de imprensa que vocês vão conseguir a pauta. Mas enfim, sempre tendo aquela ideia, principalmente se você está iniciando, né, não vai querer sair logo nos portais mesmo nacionais, né? É necessário ter essa ideia, né, de passo a passo. Muito na carreira artística é passo a passo. Mas enfim, estou desviando um pouco do assunto aqui. Enfim, temos os contatos, conseguimos esses contatos, né? Temos a nossa listinha ali, alguns contatos só e-mail, alguns contatos só WhatsApp, alguns contatos temos os dois. Enfim, vamos falar primeiro sobre o e-mail, né? Que é normalmente é, a ferramenta, né, mais utilizada, né, para envio de release, né? Às vezes tem o WhatsApp também, né? Tem jornalistas, inclusive, que preferem que você envie pelo WhatsApp, né? Mas o e-mail já é um padrão mesmo assim, de estar enviando, né? Até em questão de, de organização mesmo, pessoal, né? E aí a organização pessoal, tem jornalista que vai preferir no WhatsApp, tem jornalista que prefere no e-mail, enfim. Falando um pouquinho sobre e-mail, né? Tem esses pontos aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês na prática de fato, né? No início a abordagem é importante, né? A gente fez o release, né? Temos ali o título, subtítulos, parágrafos, o histórico, o serviço, mas, né, a gente coloca dentro da mensagem do e-mail
faz uma introdução, assim, diz um bom dia, uma boa tarde, né, questão de educação, aí segue sugestão de pauta sobre o lançamento, o novo single, o lançamento do novo single do tal artista, né, e coloca ali qualquer coisa à sua disposição e o seu contato. E aí sim a gente coloca o release, né? E também, gente, as fotos, né? Elas fazem parte do release, né? Vez ou outra, né? Talvez só enfim, para um show, às vezes pedem um release do seu histórico mesmo, mas para lançamento é essencial foto, né? E sempre lembrem de colocar os créditos do fotógrafo no e-mail, tá certo? Isso é importante. Jornalista profissional, ele só não coloca o crédito, né? Se você de fato não enviar, e é uma indelicadeza assim, né? Não é adequado assim, que você não coloque o crédito do fotógrafo, aquilo também é uma obra, né? É o fruto do trabalho, né? E você deve colocar, deve lembrar de colocar os créditos, tá certo? Sempre como anexo do e-mail. Tem essas outras dicas aqui, ó. Deixa eu ir no e-mail para eu mostrar direitinho para vocês, tá certo? Deixa eu mostrar aqui o release primeiro, para que vocês tenham essa noção de como eu costumo fazer essa abordagem, né? Na hora de enviar o release. Está carregando aqui. E aí, minha filha, bora? E aqui eu vou mostrar primeiro, né, como é. Isso aqui é como eu coloco dentro do e-mail mesmo, tá, gente? Normalmente eu coloco o título do e-mail, sugestão de pauta, 2 pontos, e o título do release, né? Mas enfim, a gente está lá redigindo e-mail. Aqui é quando aqui é o release de fato, né? O título, subtítulo, enfim, até aqui. Mas sempre tem é importante fazer essa tradução, né? Educação mesmo, dar um bom dia, sugestão de pauta, estou à disposição, seu nome, né? Sua função, se você é assessor de imprensa também, né? E o seu contato, de preferência de WhatsApp, né? E normalmente é assim, coloquem um contato que vocês também atendam ligação, certo? É importante isso, que esteja, que você esteja sem o silencioso assim do celular nesses momentos, né? Enfim, eu também coloco isso, olha, no final aqui, ó, depois do serviço. Para mais informações, entre em contato e coloca aqui, ó, o nome do responsável, né? Que no caso, né, o artista independente de questão, que está fazendo tudo. E aqui, olha, deixa eu trazer para vocês também algumas dicas do... Enfim, agora na hora de enviar de fato, né? Enfim, a gente coloca o nosso contato aqui, né? Mas vejam só, antes é interessante que a gente, olha, clique nesse botãozinho aqui, adicionar destinatário CCO, que significa com cópia oculta, né? Ou seja, você vai enviar, vai colocar todos os seus contatos aqui, e quem receber não vai saber para quem mais você enviou mesmo, né? Vai parecer que aquele e-mail foi enviado unicamente para essa pessoa. É uma ferramenta interessante, né? E aconselho demais, assim, vocês colocarem. Enfim, tem um título, né? Sugestão de pauta, normalmente eu coloco sugestão de pauta, 2 pontos, e o título, de fato, né, da, do release, né, da gente. E assim, faz aquela, né, aquela primeira abordagem, bom dia, enfim. As fotos aqui, ó, a gente clica aqui, anexa arquivos, né, e vai aparecer a aba, né, normalmente dentro do seu computador onde tem as imagens, né, salvas. E o que eu costumo fazer, né, eu envio 2 fotos do ensaio fotográfico, 2 ou 3, certo? 2 ou 3 fotos do ensaio fotográfico, mais a capa, né, do single, né, a capa do EP, a capa do álbum, enfim. E lembrem, claro, né, de sempre colocar créditos das fotos, né, crédito da capa também, enfim. Outra coisa, né, colocamos o destinatário, o título, enfim. O release está aqui com a abordagem, as fotos já estão aqui para enviar, enfim. O que eu costumo fazer, né? E o que é interessante que se faça. Por exemplo, se eu vou lançar um single na sexta, por exemplo, envie essa matéria no máximo na segunda de manhãzinha,
né? Porque normalmente ali no início, né, da semana, segunda, terça, os portais de comunicação, né, eles estão programando os conteúdos, né, estão vendo as pautas que serão abordadas naquele portal ao longo da semana, né? Então normalmente, então é importante que você envie assim com certa antecedência, né? Às vezes rola enviar na terça, rola, às vezes rola enviar na quarta, até rola, né? Mas é interessante que você envie, né, para tornar mais possíveis, né, as chances de ter uma matéria publicada, você envie no início da semana, né, que é seguindo o fluxo mesmo, né, como a comunicação, né, os portais de comunicação trabalham. O que eu gosto de fazer também, né, eu envio um release com antecedência, né, no caso, o single vai sair na sexta à noite, envio no início, na segunda de manhãzinha, envio para os meus contatos, né, e o que acontece? Alguns portais vão publicando ao longo da semana, e aí, às vezes tem um ou outro que não publica, né? E aí o que é interessante fazer? Você enviar um release, né? Às vezes dá uma mudadinha no título, né? No subtítulo, né? Às vezes vai precisar também mudar alguma coisa no lead, né? Por exemplo, no release que enviei no início da semana, ainda vai estar nesta semana o artista tal, lança, né? O single, o primeiro single da carreira, por exemplo. Mas o que eu faço? Eu envio esse primeiro release no início da semana e envio outro, né, para alguns portais específicos no dia do lançamento também, né? Para dar aquela lembrada também para portais que não publicaram, né? Ou às vezes portais que eles publicam também questões do dia, né? E que já publicaram no início, envio também. Enfim, tem alguns que vale a pena também, né? Já aconteceu comigo, inclusive, de eu enviar no início da semana, alguns publicarem, outros não. E no dia do lançamento, né, na sexta do lançamento, eu enviei, né, para alguns que não haviam publicado e um publicou, por exemplo, né? Então é interessante também que tenha isso. Às vezes quando é um evento, por exemplo, no release no show do Cais aqui, né? Eu fiquei responsável por esses releases anteriores, né? Enviei uma semana, enviei no dia, né? Mas também teve uma assessoria de imprensa parceira do coletivo também, enviou alguns releases para blogs locais, né, da experiência, né, de como foi, com relatos de quem esteve presente no show, enfim, às vezes vale a pena também ter esse feedback, mas enfim, isso é mais blogs locais, né, blogs que têm uma relação com a cidade, assim, né, e para eventos, né, também. Mas enfim, e o que é interessante é que você, por exemplo, nesse release, né, no início da semana e também no dia, envie bem cedinho, assim, bem cedinho, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, certo? Porque é normalmente quando os jornalistas estão chegando, né, no escritório, né, e estão vendo os primeiros releases do dia, né? Então, é interessante que você envie nesse horário, né? E claro, às vezes nem sempre a gente está às 6:30 ou 7 horas da manhã acordado, né? Então, mostrar para vocês aqui, alguns talvez já saibam, outros não, mas a ferramenta de programar, de fato, horário, né? Espera aí, preciso colocar um destinatário. Deixa eu mostrar para você. Pronto, vou colocar o meu cultural aqui. Enfim, em vez de clicar no botão enviar, vem aqui, programar envio. E tem como a gente escolher, já tem alguns horários pré-determinados aqui. Tem como a gente escolher a data e também a hora, né? E a gente programa para 7 horas da manhã da segunda, por exemplo, né? E 14, né? Programar envio e só vai ser enviado quando tem assunto ou texto no corpo, sei lá. Enfim, só vai ser enviado quando chegar no horário marcado, né? Isso facilita muito o trabalho da gente. Mas, enfim, release enviado, né, para o e-mail, né, do jornalistas, dos portais de comunicação. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o WhatsApp, né? É interessante que você tenha os dois contatos, né? Principalmente também pelo motivo, né, de alguns preferirem que você envie pelo WhatsApp, né? Mas também porque a gente envia esse e-mail às 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, e aí a gente faz o que a gente chama de, deixa eu colocar na tela inteira aqui, para a gente, né, o que chama de follow-up, que é dar bem essa questão de dar essa seguida mesmo, né? Por volta das 10 horas da manhã, 10:30, né? Os contatos para os quais você enviou o e-mail, né? Você entra em contato também pelo WhatsApp, né?
E aí tem aquela mesma questão, dá uma abordagem, olá, se apresenta, né? Eu sou Gabriel Villanova, espero que esteja tudo certinho por aí. Enviei mais cedo, né, desta manhã, para o seu e-mail tal, 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 né? A sugestão de pauta intitulada, e coloca um título do release, né? E fala um pouquinho, né? Bem brevemente, gente, questão de um parágrafo, não vamos estar mandando textão dentro do Whats, né? Enfim, faz esse parágrafo, né, dizendo que enviou o título, né, do e-mail, explicando brevemente assim do que se trata essa sugestão de pauta, esse release, e colocando ali qualquer coisa, estou à disposição. E é isso. É interessante porque dá uma lembrada, né, para quem às vezes o e-mail passou despercebido, né, ou às vezes o jornalista prefere que envie no WhatsApp, né, me envia por aqui mesmo, né, às vezes não tem, o e-mail não carrega também, enfim. É importante fazer esse follow-up, né, para quem você tem um contato também no Whats, né? E faça um resumo sucinto, né? Sugiro também enviar pelo, pelo Whats, né? E guarde o link de todas as matérias que saírem, tá certo? De todas as matérias, porque isso é importante, inclusive, lá na primeira aula eu falei, né? Sobre a importância de comprovações artísticas para editais, né? Então, ter esses links, né? Para um edital de algum show, um edital de algum financiamento enfim, de EP, financiamento de projeto cultural, é interessante porque comprova a sua atuação artística de fato, né? E é isso, acredito que finalizamos por aqui, né? Seguindo essas dicas aqui, a gente tem muito mais possibilidade de sair uma matéria, né? Do seu lançamento. E sempre que possível, né? Às vezes quando você tem o contato do Whats, né? Agradeça quando vi que uma matéria saiu. Conferi a matéria, muito obrigado por ter publicado, né? E para ir mesmo criando essa relação com o jornalista, com os portais de comunicação, né? Porque que porventura nós vamos enviar o release em um lançamento futuro, né? E é importante manter essa relação mesmo, né? Esse contato ali, né? Para que haja mais possibilidade, né? E a gente vai construindo também nossa rede pessoal de contatos mesmo. E é isso. Agradecer a todos vocês que estiveram por aqui. Agradecer também, né, à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, ao governo de Pernambuco, né, que financiou através da Lei Aldir Blanc de Pernambuco essa oficina. E é isso. Agradeço também, né, agradecimentos especiais a Stephanie de Sá e Sara Coutinho, né, jornalistas que, quando eu estava fazendo meus primeiros releases, deram algumas dicas, né, deram algumas edições. Muitas das dicas que eu falei aqui nessa oficina foi nessa experiência, né? Às vezes elas mesmas que davam um toque para mim, deram essa dica para mim, pus em prática, tive resultado, estou passando aqui, tenho um empregado também no meu trabalho enquanto assessor de imprensa também, certo? E agradecimento também à Universidade Federal de Pernambuco, né, que especialmente é a Centro Acadêmico do Agreste, né, que é essa introdução da universidade no interior do estado, na qual campus no centro acadêmico no qual eu fiz o meu curso faço, né, no momento que estou gravando, ainda estou cursando comunicação social com ênfase em produção cultural e mídias sociais, né, e lá eu tive a contato, a experiência mesmo e os primeiros aprendizados, né, que me levaram a estar explicando para vocês, dando algumas dicas, né, dessa área da comunicação, que é a assessoria de imprensa, né, importante também para a nossa carreira musical. Enfim, obrigado a todos vocês, né, qualquer coisa está o meu e-mail aí, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, queiram trocar uma ideia, estou bem aberto, e é isso. Obrigado e até a próxima.